Hoje a gente vai trocar uma ideia sobre algo que eu comecei a achar muito importante, muito de 2 anos para cá, tá? O dia do ócio. Passar um dia ocioso para ter mais ideias ou melhores ideias ou ideias mais criativas, tá? E para que ter mais ideias e ideias mais criativas? Isso vai ajudar totalmente no teu negócio. Então, assim, para quem é empreendedor, não importa o tamanho da empresa, tá? Se tu é MEI, microempresa, empresa de pequeno, grande, médio porte, não importa, tá? Eu acredito, seguindo a minha filosofia, né, de que ter um dia do ócio na semana é de extrema importância, tá? Há 2 anos atrás eu comecei a entender isso, estudar mais sobre isso, vi que grandes filósofos que eu curto, historiadores, pensadores, até mesmo Steve Jobs, tinham um período do ócio para passar um tempo ocioso sem pensar em nada, com preocupações ou planos futuros, simplesmente para pensar e pensar melhor, mais e melhor, tá? Steve Jobs usava isso em algumas viagens de peregrinação para a Índia, ficava alguns períodos lá só meditando e pensando. Isso fez dele uma pessoa muito mais criativa, muito mais inovadora, tá? Se a gente anteceder um pouco ainda mais a história do mundo, né? A gente vai notar que Newton, Einstein, Pitágoras, enfim, grandes nomes de pessoas, quando a gente chama alguém de gênio na história mundial, foram pessoas que tiravam o que a gente chama hoje de o dia do ócio, né? Ou tiravam um dia ocioso ou um período ocioso. Se a gente pegar, por exemplo, Newton, vai ver que as suas maiores criações, invenções e as suas teorias foram num período que ele estava ocioso, que ele tinha tirado meio que de férias para pensar mais e melhor, tá? Einstein também, a sua maior teoria foi inventada em um tempo que ele estava ocioso, com a cabeça plena, sem nada. Por quê? Com a era da industrialização, o que aconteceu, tá? Nós fomos forçados, o relógio biológico, a trabalhar com o relógio mecânico do mundo, entendeu? Então, tipo assim, tu tem hora para trabalhar, tu tem hora para almoçar, tu tem hora para tomar banho, tu tem hora para fazer atividade física, tu tem hora para dormir e acordar. Então, basicamente, a gente passa o dia fazendo coisas programadas e às vezes estão tão programadas, pegar ônibus tal hora, ir para o trabalho tal hora, sair tal hora, comer tal hora, dormir tal hora, que a gente faz as coisas meio que como um robô no automático, tá? Então isso é preocupante porque chega um nível que a gente está fazendo tão no automático que não chega mais nem a pensar. Não é questão de pensar mais ou mais qualidade, é nem pensar. Faz meio que programado. É igual um carro, quando tu começa a dirigir, tu meio que vai pegando as manhas de como troca a marcha e tal. Mas após um tempo, tu aprende a dirigir e parece que tu vai no lugar pensando em outra coisa e nem olha mais para a marcha, porque tu já aprendeu como fazer aquilo, já está no cérebro no automático. E nossa rotina também acaba se tornando um modo automático quando ela é muito repetitiva. Então o que eu comecei a notar que para mim fez total sentido e fez a minha empresa estar fazendo faturar mais, ter mais sucesso, não só financeiro, mas também um sucesso pessoal, tá? Ter o dia do ócio, tá? O dia do ócio é um dia que eu desenvolvi, né? Que eu criei dentro da minha rotina para ser um dia específico onde eu já tenho menos coisas normalmente, então eu tirei tudo. Então é um dia que eu não faço reunião, que eu não vou em cliente, que eu deixo programado todas as minhas coisas para eu não ter nada aquele dia. Nada. Então assim, terças-feiras é meu dia do ócio, tá? Raramente eu vou marcar uma reunião na terça-feira, vou fazer alguma coisa que envolva mais trabalho na terça-feira, tá? Igual eu comentei, óbvio, para quem é empreendedor é muito mais fácil fazer isso. Conversa com o teu time,
né? Se tu tem funcionário, se tu é microempreendedor, é mais fácil, né? Se não tem funcionário, enfim. Se tu é um grande empreendedor, é mais difícil, porque tu tem a grande empresa, tem que conversar com o time, que todo dia, toda terça-feira ou toda quarta, tu vai estar ausente da empresa, enfim. Mas minha sugestão é, tenha um dia do ócio, não importa o dia, tá? Para quem não é empreendedor, é um pouquinho mais difícil, mas também dá para fazer no sábado ou no domingo. Tirar um dia para o ócio para simplesmente fazer o que tu gosta e pensar melhor na vida. Porque pensando melhor, tu vai ter mais estratégias, provavelmente tu vai faturar mais com a tua empresa, ou se tu ainda não é empreendedor, tu vai ter talvez alguma ideia de negócio para arquitetar e fazer ela, né? Que seja nos finais de semana. Então, o dia do ócio é extremamente importante, seja você um empreendedor ou não, para ter mais ideias, para tu faturar mais e fazer coisas melhores, tá? Às vezes trocar, às vezes tu acha que tu tá no caminho certo, que é o caminho A, mas não, tu pensa melhor e é o caminho B. Então mudar a rota às vezes também é importante, né? E a gente só consegue mudar a rota, tipo assim, parar para pensar e ver que, cara, não é essa rota A, é a rota B que eu tenho que ir, tendo um tempo de qualidade para pensar. E para ter um tempo de qualidade para pensar, tu tem que ter um dia inteiro tranquilo, tá? Então, na minha terça-feira, geralmente o que eu faço? Eu tiro um tempo para fazer o que eu mais gosto na vida, que é o meu hobby favorito, pedalar. Então, basicamente, eu fico boa parte do meu dia pedalando e pensando, pedalando e pensando. E eu chego em casa, eu tomo um café de qualidade, pensando, tomando café e pensando, só assim, tranquilo. Sem pensar em boleto, preocupação, funcionário, cliente, o que eu preciso fazer amanhã, o que eu deixei de fazer ontem, não. O dia do ócio é para tu não necessariamente deixar de fazer as coisas, só dormir ou não fazer nada. Não, mas é tu fazer as coisas refletindo, entendeu? A diferença? Então o dia do ócio, tipo, no meu caso, meu hobby, meu esporte favorito é ciclismo. Então eu pego e praticamente eu vou fazer um pedal longão e vou pedalar praticamente o dia inteiro. Tenho um tempo livre para parar numa padaria, eu vou tomar um café e se eu tô tomando café, eu vou só tomar o café, curtir o café. E aí sim, se eu quiser pensar em algo, eu vou pensar. Mas ser um propósito de pensamento, sabe? Uma angústia, uma pressão de pensamento. É um pensamento mais criativo, tá? Isso vai trazer o quê? Mais criatividade para eu estar fazendo conteúdo aqui no YouTube, para eu estar criando algo novo, uma estrutura de processo dentro da minha empresa ou até uma startup nova, tendo uma ideia diferente. Então, por isso que eu considero o dia do ócio muito importante. Então, tem gente, cara, que é muito workaholic. Eu também sou. Não, eu também sou workaholic, eu adoro trabalhar, eu trabalho, tô toda hora pensando em novos negócios, enfim. Só que eu considero importante toda pessoa ter um dia do ócio. Um dia para não fazer nada ou pensar melhor que seja, né? Porque aí sim tu vai conseguir melhorar ainda mais tuas ideias, ter novas ideias de negócio, ter melhores ideias, lidar melhor com as pessoas, às vezes compreender melhor teus funcionários, as pessoas que estão ao teu redor, não só falando em trabalho, mas esposa, filhos, enfim. Então, eu senti a necessidade de colocar e aplicar, estudar melhor sobre esse dia do ócio 2 anos atrás. Então, desde lá, vem funcionando muito bem para mim, que é nas terças-feiras. Então, minha sugestão é, tenha um dia do ócio, tire um dia. Se você é empreendedor, dê um jeito, conversa com o teu time, com os funcionários, parceiros, enfim, tente tirar esse dia do ócio, algum dia que é mais tranquilo na tua semana. Se tu não é empreendedor, faça isso ou no sábado ou no domingo, mas tenha um dia do ócio, tá? E de preferência sozinho, tá? É mais complicado tu ter um dia do ócio, por exemplo, por isso que eu digo que é mais complicado tu sendo CLT, por exemplo, né? Porque tu vai fazer isso no sábado, no domingo, cara,
a tua esposa quer sair, teus filhos querem sair, tu ganha visita, então não tem como tu fazer esse dia do ócio tendo muitas pessoas em volta. É algo que tu tem que meio que fazer sozinho mesmo, por escolha, sabe? Eu tiro a terça justamente porque é um dia que eu tô realmente mais sozinho. Minha filha tá na creche, minha esposa tá trabalhando, eu tô realmente sozinho. Então é um dia estrategicamente perfeito para mim. Então assim, é bom, tire e depois comentem aqui o que vocês acharam, se fizerem e se gostarem desse dia do ócio. Então é isso, até o próximo vídeo.